Bem, boa noite, pessoal. A gente vai dar início, então, à nossa reunião de hoje. O motivo desse nosso encontro, né? Estamos num período delicado, de muita dificuldade, em que cada um está passando, né? E tendo que lidar com as situações com um determinado grau de dificuldade que se apresentam no cotidiano. Mas não devemos esquecer a grande oportunidade que nós temos neste momento de trabalhar internamente e, principalmente, colocar em prática todos esses ensinamentos ao qual nós viemos estudando por todos esses anos. Então, é importante que possamos utilizar esses ensinamentos, principalmente nesses momentos, né? Nossos ensinamentos trazem diversas chaves e valores à nossa disposição. Então, fazer uso delas é importantíssimo, né? Tudo que nós estudamos na gnose. E, já que isso está ligado a uma libertação, por que libertação? Porque esse é o sentimento que nós temos nesse momento. Nós estamos tolhidos, né, de nossa liberdade, a gente sente que nós estamos sem o direito de ir e vir. Isso gera uma ansiedade natural, né? Se nós dermos vazão a estes sentimentos e pensamentos negativos. Na verdade, isso pode até nos levar a entrar em algum estado de depressão, mas, no fundo, se nós ampliarmos a nossa compreensão e compreender que nós somos trinos, que, na verdade, nós somos um corpo físico, um espírito e uma alma, ou seja, somos a trindade na unicidade, este é um sentimento ilusório, né? Pois a verdadeira prisão é a manifestação da nossa essência divina. Essa, sim, está embotada, aprisionada dentro desse corpo físico pelos nossos agregados psíquicos, pelos nossos egos. Porém, nossa alma, nossa essência é eterna, livre e tem todo o potencial de criação do universo, podendo nos levar a emoções e sentimentos indescritíveis. Este é o nosso real e verdadeiro propósito de busca: alcançar e vivenciar todo este manancial de poder que habita em nós. Nós vamos dar uma rápida passagem, porque, como estamos com um número de conexões muito altas, quase 100 pessoas, 100 conexões, e ainda não sabemos quantas pessoas estão assistindo em conjunto, nós vamos dar uma rápida passagem pela parte da gnose. Bem, a gnose é um ensinamento cósmico que aspira a restituir dentro de cada um de nós a capacidade de viver consciente e inteligentemente. Essa é a definição que o mestre Samael dá dentro da sua literatura. Sabemos que a gnose é esse conhecimento da nossa essência divina, esse conhecimento que não é intelectualizado, que não é absorvido através desses estudos, mas sim aquele ensinamento que brota da nossa essência divina, da nossa alma, quando nós estamos conectados com essa energia, com essa essência. E ela está ancorada em 4 pilares de sabedoria: a ciência, a filosofia, a arte e a religião ou mística, ou seja, temos sempre a gnose representada nesses pilares. Na arte, através das grandes obras, nas grandes pinturas, esculturas, na música, na arte sacra. A ciência, através da união entre a ciência e a espiritualidade, nos avanços que a ciência, quando ela está trabalhando paralela à espiritualidade, os avanços que nós temos da ciência, né? Basta ver a física quântica,
é um exemplo de como a ciência tem avançado em busca das esferas mais sutis, né, de vibrações mais sutis. Filosofia vai sempre responder para a gente os grandes questionamentos do homem, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, né, quem somos. Então, a gente tem sempre esse questionamento em algum momento da nossa vida. E a religião ou a mística, sempre com essa questão de nos religar com essa nossa essência divina e de também manifestar essas energias. Então, são os 4 grandes pilares que a gnose sempre vai estar vendo. E também a gnose, ela tem 3 fatores de revolução da consciência, conforme o mestre Samael deixou nos seus ensinamentos, todo o trabalho gnóstico, que são os nossos verdadeiros trabalhos no dia a dia, né? Morte, nascimento e o sacrifício. Na morte, a gente tem que morrer em vida, como é o grande ensinamento gnóstico, ou seja, reconhecer, auto-observar os grandes agregados psíquicos ou os grandes 7 pecados capitais, o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. E fazer com que estes agregados psíquicos, né, morram, para que nasçam o quê? Para que nasçam as virtudes da alma opostas, né, as energias vibracionais da nossa essência, a humildade, a generosidade, a caridade, a mansidão, a castidade, a temperança e a diligência. Esse é o nosso verdadeiro trabalho interno e que a gente tem que estar se auto-observando e trabalhando sobre si o tempo todo. E o trabalho pela humanidade, o sacrifício, o terceiro pilar, todo o trabalho em levar o conhecimento, em praticar, em trabalhar em prol da humanidade. E aí, então, nós temos uma imagem, né, que é chamada Magnum Caos. Essa imagem, ela é uma pintura do século XVI, de um pintor italiano que está hoje na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Bérgamo, coincidentemente em Bérgamo, né, onde é um dos epicentros dessa pandemia. Mas também poderia estar no Louvre, em Paris, também estaria no mesmo epicentro, também poderia estar no MAM, em Nova York, também estaria no epicentro. Ou seja, não tem nada de coincidência, é apenas uma casualidade estar por lá. Mas ela se refere, né, como caos. Quando a gente normalmente fala, minha vida está um caos, poxa, tudo está um caos, eu não consigo ver uma solução. Caos, na verdade, se a gente for olhar na mitologia grega, ele é uma das forças primordiais do universo. Porque, na verdade, o caos, ele é o que leva à verdadeira transformação ou renascimento. Dentro da mitologia, caos trabalha muito próximo a Eros. Caos como o deus, né, ou a divindade que trabalha com a cisão, com a separação, né? E Eros, que trabalha com a fusão, com a unificação. Então, é muito interessante esse conceito, porque, na verdade, o caos não é uma coisa ruim. Dentro da trindade divina hindu, nós também temos esses 3 conceitos, né? O conceito da criação, o conceito da manutenção e o conceito do término ou da eliminação, né? Através das divindades de Brahma, de Vishnu e de Shiva. Né? Então, Shiva é o deus destruidor. Então, é o deus que, comparado à mitologia grega, seria o caos. Então, na verdade, isso só reflete o que? Um ciclo da natureza. Porque todo o ciclo da natureza, ele sempre vai ter esse movimento, um movimento de criação
um movimento de manutenção e um movimento de eliminação, né? Ou de para que possa ser então que possa então ser dar início a uma nova transformação. Aí nós vamos revisitar uma parte da mitologia não, a parte da filosofia helenística grega, que é do período de 300 a.C. a 300 depois de Cristo, né? Que é o período da escola estoicista ou estoicismo, que ele é muito interessante porque, como a gente sempre fala em nossas aulas, a gnose, ela sempre permeou todas as grandes civilizações. Se a gente for na civilização egípcia, os ensinamentos, você vai encontrar a gnose. Se você for na civilização grega, também. Se você for na civilização romana, também. Então, todas as civilizações sempre tiveram a sua... Porque toda civilização também tem o seu auge, né? Para depois, então, ter a sua caída. Então, no auge, as civilizações são muito prósperas e muito espiritualizadas. Então, o estoicismo ele vem num período da cultura grega muito importante, porque ele é uma filosofia de vida muito prática e ele bate muito nesse ponto, né? A sua lição sobre as adversidades da vida. E como nós estamos num momento de adversidade, revisitar esses ensinamentos com um olhar gnóstico é importantíssimo. Um dos ensinamentos é: os humanos não controlam tudo que está em seu entorno. Ao contrário, a natureza exerce muito mais poder do que jamais poderíamos ter. Ou seja, é reconhecer a força da natureza, o poder da natureza. Nós estudamos muito isso, né, dentro do Roncador. Como que a gente deve estar sempre obedecendo às leis naturais, né? Que as leis naturais são eternas e imutáveis, né? Então, é importante que nós possamos ter essa consciência, e o estoicismo ele também traz isso. Então, assim, resta a nós controlar o que podemos e esquecer o que não podemos controlar, sempre mantendo a serenidade e a tranquilidade diante das adversidades. Então, esse é um ponto que a gente deve estar sempre lembrando nesses momentos, né? Não adianta desespero, não adianta a gente ter temor, né, de coisas. A gente tem que manter e buscar a nossa serenidade. A gente vai falar mais sobre esses valores aqui na frente, mas manter a serenidade e a tranquilidade diante das adversidades, né? Os grandes filósofos desse período foram Sêneca, né, que foi conselheiro do imperador Nero, Epíteto, foi um grande filósofo grego que virou escravo quando a Grécia foi conquistada por Roma, e o grande imperador Marco Aurélio foram grandes expoentes e filósofos dessa época, contribuindo bastante. Então, o estoicismo ele tem essa questão do universo determinístico. Cultivar o Deus interior traz uma liberdade que é intocável às garras do destino. Gnose fala sempre isso o tempo todo, né? Vamos nos conectar à nossa essência, vamos despertar a nossa consciência, vamos trabalhar, né, sempre com o nosso real e verdadeiro ser, procurando a manifestação dele, ou seja, isso é da essência desse período da filosofia grega. Não se pode mudar o que já está predeterminado, mas pode-se mudar nossas respostas e reações a tais eventos, de modo consciente, de tal modo a podermos controlar os efeitos de tais eventos sobre a nossa felicidade. Então, nós devemos aceitar e até gostar de tudo que o destino nos traga. Isso são palavras, né, do filósofo Sêneca, importantíssimos.
E aí a gente tem, né, é bem interessante, a gente tem dois personagens do desenho. Quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar, os que têm menos de 30 talvez não conheçam, o Lip Hard. Né? O Lip é aquele leão que é otimista, e o Hard é a hiena que reclama de tudo. Né? Proteção de prato. Então, uma das frases de Marco Aurélio, né, do imperador, é: você tem o poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos. Compreenda essa lição e você encontrará toda a força que precisa. Então, isso também é bem gnóstico, né? A gente, então, tem esses ensinamentos. Outro valor, ou outra virtude importantíssima nesse momento é a resiliência. Né? A resiliência, ela vem do latim resilire, que significa voltar atrás. Né? Então, dentro da física, né, ela designa uma capacidade que alguns materiais têm de absorver o impacto e retornar à sua forma original. Então, a resiliência está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar os momentos difíceis, diante de situações adversas, e não ceder à pressão, independente da situação. Então, a resiliência, ela é uma virtude e uma capacidade que a pessoa tem e que desenvolve, né, importantíssima nesses momentos. Porque a forma como a gente vai suportar isso, tá, sem se abater, ela é importantíssima. Então, a gente tem características de resiliência: a autoconfiança, a persistência, o otimismo, a empatia, a criatividade, a flexibilidade e saber lidar com as emoções. Então, trabalhando esses fatores, a gente fortalece a nossa resiliência. Mestre Samael fala: quando alguém muda interiormente e tal mudança é radical, o exterior, as circunstâncias, a vida, transformam-se também. Então, trabalhando o nosso interior, a gente vai conseguir também trabalhar o nosso exterior ou a nossa volta. E também cita: não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Perfeito. A outra virtude importantíssima é a serenidade. Né? Serenidade, ela é vital, primordial para que a gente passe esse momento a qual todos nós estamos passando, né? Podendo fortalecer o quê? A confiança, a nossa fé, né? Porque a serenidade é a base da felicidade humana. Então, a serenidade é a característica da pessoa que age com tranquilidade diante de situações complicadas, perigosas ou traumáticas. Aquela que enfrentou as adversidades com serenidade, que se apresenta sem agitações ou perturbações. Né? No Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, né, o livro do caminho da virtude, uma das mais importantes obras literárias chinesas, escrita entre 350 e 250 a.C., que é a base do taoísmo, né, e do budismo. No aforismo 18 e 22, ele fala exatamente a respeito de segurança e serenidade. Né? Ou seja, que a felicidade humana tem muito a ver com a segurança, com a confiança e a fé.
Não a fé no sentido fanático, né? Mas assim a fé no bom sentido, que vem da percepção de que existe algo mais. Existe alguma coisa mais do que simplesmente essa materialidade, né? E a fé, ela está muito ligada com a intuição, porque, diferentemente da razão, a gente não tem como dizer, eu tenho pouca fé, eu tenho um pouco de fé, eu tenho 30% de fé. Se eu estiver estudando matemática, eu posso até dizer que eu estou compreendendo 30% de uma equação, ou eu estou alcançando ali uma equação, mas não estou entendendo ainda tudo. Mas ninguém tem 10% de intuição, 20% de intuição. Intuição é aquilo que brota, que vem da nossa essência, né? E a intuição, que é a linguagem da nossa alma, ela é, ou você tem, ou você recebe ela, ou você não tem, ou você não recebe. E a fé, ela está muito atrelada a isso, né? Então, a fé está muito ligada à serenidade, essa convicção, essa intuição e essa segurança, né? Então, é aquele sentimento, é aquele estado de alma que você tem e que você consegue utilizar, então, toda essa força para superar os obstáculos. Então, na verdade, importante também citar que quando a gente tem alguma adversidade, a gente sente também muito temor, muita ansiedade, muita angústia. Mas a maior parte das vezes a nossa angústia e nossa ansiedade vem do quê? Do medo do que a gente vai perder, né? Quando a gente deve colocar a nossa consciência, porque a nossa consciência vai estar apoiada em cima de outros valores e não em cima de um temor, né, de coisas que a gente pode perder, sejam relações, sejam bens materiais, né, sejam qualquer coisa que está te trazendo uma ansiedade. Então, na verdade, essa ansiedade, né, e essa angústia, na verdade, ela mostra para você que há um vazio a ser trabalhado, né? Porque quando você atinge esse estado de serenidade, isso também é construído, né? A gente não vai de 0 a 100, mas quando a gente vai começando a trabalhar isso junto com outros fatores, nós vamos então se fortalecendo, nós vamos ficando mais cheios, mais plenos, né, dessa manifestação, dessa essência divina, desse espírito que habita em nós, nos dando força, então, e serenidade para superar os obstáculos. Confiança, fé e intuição estão ligados à serenidade. Mestre Samael fala que aqueles que sofrem em seus lares deveriam multiplicar sua humildade, sua paciência e serenidade. Não contestar com mais palavras, não tiranizar o próximo, não atormentar os que nos rodeiam, saber desculpar os defeitos alheios com uma paciência multiplicada até o infinito. Assim pagariam seu karma e se tornariam melhores, né? Então, ensinamentos que estão dentro dos livros, de um dos livros do Mestre Samael. Depois a gente vai para um outro tema muito importante dentro desses momentos atuais. Solidão versus solitude. Solidão, ela está ligada ao sofrimento, né? Ela machuca. Só que você pode estar só ou não fisicamente ter solidão. Eu posso estar sozinho e ter solidão, estar sofrendo. Mas eu também posso estar acompanhado e também estar sofrendo do mesmo jeito, né? Então, o que a gente tem que trabalhar? Transformar a solidão em solitude, né? Quando você encontra a si mesmo, é a cura desse sofrimento. Então, a gente passa a estar numa condição de solitude. A condição de quem se isola propositalmente ou está num período de reflexão e interiorização. Então, este é um ótimo período para que a gente reflita sobre isso.
Estamos em isolamento? Sim. Estamos em solidão ou estamos em solitude? O que nós queremos dentro desse período? Né? A solitude é aquele momento, para a gente entender um pouquinho, né? Aquele momento que a gente está tomando banho e bate aquele bate-papo você com você mesmo, e você reflete, você tem vários insights que você não teria em nenhum outro momento, conversando de repente com ninguém, em nenhum outro lugar. É a liberdade, né, daquele medo de ficar só. Então, é um sentimento de completude. E a solitude também, muito igual à solidão, ele pode ser sozinho fisicamente, eu posso estar sozinho fisicamente, estar em solitude, como também eu posso estar em solitude mesmo convivendo com outras pessoas dentro do lar. A grande diferença é que a solitude lhe dá a completude, lhe dá esse estado de conexão com a nossa essência e com o nosso espírito, diferente da solidão que nos traz dor e sofrimento. Né? Então, isso é muito importante que a gente busque esse estado. Aqui nós temos 3 figuras. Né? Eu ia abrir o áudio nessa hora para ver se alguém ia conseguir descobrir o que significa esse. Mas vocês vão refletindo aí, depois vocês dizem se acertaram ou não. Tem 3 valores aí muito importantes. Então, assim, já entregando, né, agora, já passou um tempinho, vamos ver quem acertou. Paciência, persistência e tolerância. A grande mensagem, o grande mantra que o nosso mestre Septeni Fili sempre nos traz. Então, lá no quadrinho superior esquerdo, nós temos a representação da paciência. Então, ali uma família pescando, inclusive o gato, doido esperando aí pegar o peixe. O peixe já tem ali uns 2 guardados, mas ele está ali, pacientemente esperando a hora que o peixinho vai ser liberado. Embaixo temos a persistência. Né? Um desistiu quase quando estava próximo ali a achar o veio de diamante, mas o outro está com afinco ali cavando e pelas feições dele ele vai chegar lá. Né? E a tolerância, né? Essa união de pessoas com várias linhas de pensamento, com várias linhas de sentimento, com várias linhas de posicionamento, com várias linhas de ações, mas que há o respeito mútuo entre eles. Né? Santo Agostinho falava da paciência, que a paciência é companheira da sabedoria. Dalai Lama fala que aprimorar a paciência requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância. Ou seja, paciência e tolerância estão intimamente ligados. Né? É meio difícil a gente encontrar uma pessoa intolerante que tenha paciência. Então, ele é um trabalho ali em conjunto. A persistência não é um passo gigante, são vários pequenos passos. Nós vamos nos fortalecendo dentro de nós essa grande virtude. Né? São vários pequenos passos que nós vamos dando diariamente. A persistência ela é importante para que a gente não desista dos nossos objetivos, sejam qual forem os que nós colocamos na nossa vida. Né? E a tolerância, né, é dar aos outros seres humanos todo o direito que você reivindica para si mesmo. Né? É tudo aquilo que eu quero para mim, eu reconheço no outro também. É disposição que nós temos que ter para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Dalai Lama também fala na prática da tolerância, teu inimigo é o teu melhor professor. Então, ter tolerância é poder reconhecer tudo isso. Então, essa grande mensagem do Mestre que sempre nos foi passada, muito importante estarmos revivendo, revisitando, reafirmando e nos auto-observando para trabalhar internamente.
Outro valor importantíssimo nesse momento, né? A solidariedade. A solidariedade é a expressão do nosso amor e compaixão pelos nossos semelhantes, no cuidado e atendimento às necessidades físicas e espirituais. Fazer o bem faz mais bem para nós, né, do que para aquele a qual nós fizemos, porque o retorno do que se sente é fantástico, né? E a gente pode trabalhar isso através da saúde física, mental e emocional. Estamos todos, né, numa grande corrente, todas as madrugadas, ininterruptamente, fazendo a nossa cadeia, né, a nossa vigília socorrista, que é uma grande cadeia de vibração de cura para todos esses irmãos que estão hospitalizados, ou estão com suspeita de Covid, né, ou com alguma doença muito grave. Todos estão recebendo o auxílio. Nós estamos doando o quê? Nós estamos trabalhando a nossa persistência, né, a nossa disciplina de acordar nesse horário, de estar ali à disposição, numa egrégora de união, colocando a nossa energia vital, nosso ectoplasma à disposição desses seres de luz que nos assistem e que trabalham por toda a humanidade. Então, é um grande trabalho dentro daquele fator da gnose do sacrifício, né, do trabalho para a humanidade. Estamos aí na prática fazendo isso, fora todos os outros trabalhos assistenciais que são feitos por vários irmãos, várias linhas, há várias formas de contribuirmos, né? Desde a parte física mesmo, como também monetária. Então, existem muitas formas da gente estar, nesse momento, ajudando aqueles mais necessitados que estão passando dificuldade. Então, é um momento da gente também trabalhar a nossa solidariedade. Depois, como a gente então pode passar no meio dessa tormenta toda de uma forma mais leve, com uma formulazinha fácil. Simplesmente olhar coisas fora do meu controle, né? O que eu não posso controlar? As ações dos outros, os erros dos outros, as palavras dos outros, as decisões dos outros e os sentimentos dos outros. Eu não devo eu tenho que trabalhar, né, a transformação das impressões que a gnose sempre trouxe para a gente, né? Não deixar ser influenciado por coisas externas que não nos pertencem, né? E pelo que eu sou responsável, aí sim eu tenho que estar me auto-observando e trabalhando o tempo todo. Eu sou responsável pelas minhas palavras, pelas minhas ações, pelas minhas decisões, pelos meus sentimentos e pelos meus erros. Eu sou totalmente responsável por isso. Se eu conseguir me auto-observar e conseguir fazer esse filtro, eu consigo ter uma vida mais tranquila e mais leve. E como isso pode ainda ser aplicado mais nos dias de hoje? Vamos transformar isso em coisas mais práticas, né? Coisas que estão fora do meu controle. Economia mundial. O que vai acontecer? Não adianta eu ter angústia com isso, eu não vou resolver nada disso, né? Como vai ficar a economia, como vai ficar a parte econômica que nos cerca. Não tenho como fazer isso. Cenário político, eu não tenho por que ficar me desequilibrando em relação a isso. Fim desse período também não está no nosso controle. A atitude das outras pessoas, a própria cura desse vírus, as próprias incertezas. Então, isso tudo eu devo que não deixar me contaminar por isso, né? E o que eu posso me voltar mais para dentro do meu interior, para me fortalecer, para ganhar essa serenidade, essa paciência, essa convicção, essa força interna, esse centro de equilíbrio, né? Cuidar da nossa alimentação, a nossa higienização, beber água, fazer exercícios, não espalhar fake news. Antes de você sair compartilhando alguma coisa, verifica se aquilo ali realmente é verdade. Não focar em notícia ruim, não fique o dia inteiro ouvindo a mídia, que é sensacionalista e traz sempre, precisa, né, do público. Aprender coisas novas e, principalmente, evitar sair de casa nesse momento. Então, isso é importantíssimo, tá?
Mas importantíssimo também que a gente controle a tecnologia, porque estar isolado, mas estar com a tecnologia no período inteiro, né, é importante que a gente se desvincule um pouco disso. É importante estar aprendendo, fazendo os cursos, assistindo às lives, assistindo, né, às palestras, conferências, milhares, shows, tudo, mas não podemos usar o nosso dia inteiro para isso. Precisamos fazer as nossas práticas, né, meditar, trabalhar na nossa interiorização para que a gente volte para o nosso interior desconectados da tecnologia, tá? Precisamos aproveitar esse tempo e essa oportunidade para isso. Sigam as instruções dos seus governadores, das suas cidades, dos seus prefeitos, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E vamos, então, ficar. E agora, nesse momento, podemos abrir para a nossa confraternização.